Amém. Boa noite, amada e lindíssima igreja do Senhor. Maravilha estarmos aqui, mais um culto, mais um domingo, onde nós começamos a semana, primeiro dia da semana, nos prostrando diante de Deus, buscando a presença do Deus Todo-Poderoso. Assim, a gente está muito feliz por estar assim, recepcionando, além de você que nos visita, que você continue percebendo a presença de Deus aqui neste lugar, porque Deus está falando conosco, que você saia daqui dessa noite com a convicção de que Deus falou com você. Receba o nosso abraço caloroso da Igreja Batista da Graça, uma igreja simples, acolhedora e transformadora. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Nós estamos numa série de mensagens no Evangelho de Marcos, e nós temos falado sobre encontros ordinários, momentos extraordinários, à luz do Evangelho de Marcos, encontros que homens e mulheres comuns tiveram com o Senhor Jesus Cristo e foram completamente impactadas pelo encontro. E hoje nós vamos falar em Marcos capítulo 5, versículos 24, capítulo 5, Marcos capítulo 5, verso 24, a parte B, a seguir, até o verso de número 34. Eu estou lendo Marcos capítulo 5, verso 24, a parte B do versículo, até o verso de número 34. Amém? Se você quiser ficar de pé, quiser sentar, fique à vontade. Vamos ler a palavra do Senhor. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Verso 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, obrigado, minha irmã, e tocou em seu manto, verso 28, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Meus amados, o título da nossa série de mensagens é Encontros Ordinários, Momentos Extraordinários. E o subtítulo é do desespero à esperança. Na semana retrasada nós começamos essa série e nós trazemos aqui a mente esclarecida dos irmãos, o encontro que Jesus teve com um homem chamado Mateus. Tem um livro na Bíblia chamado Mateus, é desse Mateus que eu estou me referindo, o Evangelho segundo Mateus. Esse Mateus antes era um publicano, até o momento que Jesus teve um encontro com ele, e Jesus deu uma ordem para aquele homem e disse, siga-me, e aquele homem foi tão impactado pela voz, pelo imperativo, pela ordem de Jesus, que ele abandonou o seu maior ídolo, que eram as riquezas, e decidiu viver uma vida debaixo da orientação e do domínio de Jesus Cristo, como seu discípulo. Na semana passada, à luz de Marcos capítulo 5, versos de 1 a 20, nós falamos do encontro que Jesus teve com um homem possesso, de uma legião de demônios.
Mais ou menos aí 6.000 demônios estavam naquele homem. E aquele homem foi desafiado por Jesus, impactado por Jesus. E Jesus, com a sua autoridade, com o seu poder e com a sua graça, liberta aquele homem que era cativo do diabo e o transforma no missionário na região de Decápolis. Lhe devolve vida, transforma o seu coração, perdoa os seus pecados e lhe promove liberdade. A história de hoje a gente vai falar sobre o encontro de Jesus com essa mulher. E para tanto eu gostaria de trazer um dado do IBGE do ano passado. O IBGE, fazendo uma pesquisa dentre o mercado de trabalho, constatou que no Brasil atualmente existe 25 milhões de brasileiros que trabalham por conta própria. Só em 2022, gente que está começando a trabalhar por conta própria, gente que está virando autônomo, gente que está abandonando as empresas, o mundo corporativista, está estabelecendo o seu próprio negócio, ou está trabalhando para si mesmo. O IBGE constatou ainda que esse tipo de ramo, os liberais, os autônomos, cresceram cerca de 4,7%, é uma tendência do mercado. É gente que quer trabalhar para si mesmo, é gente que não quer estar debaixo da batuta de um patrão, cumprindo horários, cumprindo regras, quer trabalhar para si mesmo, porque ela faz o seu horário, faz o seu tempo, faz a sua agenda, ela é dona de si mesma, ela é dona do seu próprio negócio. Quando o assunto é mercado de trabalho, isso não tem problema nenhum. O problema é que esses dados do IBGE em relação ao mercado de trabalho aponta para uma tendência do nosso contexto brasileiro de pessoas que não somente na área profissional, mas em todas as outras áreas da vida estão numa caminhada, numa tendência de viver de forma autônoma, independente. A gente pode perceber, por exemplo, essa tendência da autonomia, da independência, com respeito até à relação com a igreja. Nós temos o movimento dos desigrejados, que são pessoas que querem Jesus, mas não querem estar debaixo de uma liderança espiritual. Elas querem Jesus, mas elas não querem regras. Elas querem Jesus, mas não querem estar presas a um espaço culto-templo. Elas querem ser independentes e autônomas. Por exemplo, a gente pode perceber isso também, influenciando os relacionamentos interpessoais. Quantas pessoas hoje querem se relacionar, querem ter um relacionamento afetivo, mas não querem casamento, querem um relacionamento turista. Por quê? Porque elas não querem sacrificar a sua autonomia, a sua independência. Quando a gente percebe isso, cristãos, irmãos, essa tendência alcançando o mercado de trabalho, os relacionamentos impregnando a nossa mente, a gente pode compreender um pouco do que essa história tem a nos ensinar acerca dessa mulher. Porque a gente vai perceber que a história que a gente vai trabalhar nessa noite é a história de uma mulher que é gravemente doente por longos 12 anos, e ao longo desses 12 anos ela lidou com a sua enfermidade, ela lidou com a sua dificuldade, ela lidou com sua crise de maneira autoconfiante, confiando apenas nas suas riquezas, até o dia que ela teve um encontro com Jesus, e ela foi libertada, e ela foi conduzida à submissão e à adoração ao Senhor Jesus Cristo. Se a gente fosse resumir a história dessa mulher, o texto que nós lemos, em uma única frase, eu queria que você gravasse isso. O mover de Jesus em nossa direção desfaz nossa autoconfiança e nos conduz à esperança no poder de Deus. O mover de Jesus em nossa direção, na direção de homens e mulheres, na direção de jovens, desfaz a nossa autoconfiança, desfaz o nosso espírito autônomo e independente, de sermos donos do nosso próprio nariz, e nos conduz à esperança, à dependência, à submissão ao poder de Deus. Então, com sua Bíblia aberta, eu gostaria de tratar com vocês sobre essa temática em dois movimentos. Primeiro, eu queria trabalhar com vocês o perigo de nós construirmos
a nossa vida sobre as bases da autoconfiança. O perigo de construirmos a vida sobre as bases da autoconfiança. Leia comigo os versos 24, a parte B, 25 e 26. Diz o texto sagrado que uma grande multidão seguia e o comprimia. Nota de rodapé, perceba que nós deixamos Jesus, na nossa história anterior, Jesus voltando para Cafarnaum. Ele foi até Gerasa, libertou o possesso e ele volta para Cafarnaum, que é a cidade onde ele morava. É nesse contexto que diz o texto, uma grande multidão começa a seguir então Jesus. No verso 25 diz, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Verso 26, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Perceba, meus amados, que o texto começa dizendo que Jesus está em Cafarnaum, e ele está em Cafarnaum, e uma grande multidão está seguindo ele. E se você parar para ler desde o verso 21, você vai perceber que quando Jesus chega em Cafarnaum, ele é interpelado por um homem, um dos dirigentes da sinagoga, da igreja de Cafarnaum, da igreja da época de Jesus, lá em Cafarnaum, dizendo que a sua filha está prestes a morrer. O nome desse homem é Jairo. Nesse ínterim, diz o texto que entra no meio da multidão, no meio daquele grupo de pessoas, uma mulher. O verso 25 diz, certa mulher, a gente não sabe o nome dela, mas diz que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Quem é essa mulher? Quais características, quais informações a gente pode colher aqui do texto que traga para a gente a identidade, a descrição dessa mulher? Em primeiro lugar, a gente fica sabendo que ela é moradora de Cafarnaum. Ela é conterrânea de Jesus Cristo. Jesus, ele cresce em Nazaré, mas já na fase adulta vai morar em Cafarnaum, à beira-mar. E ela está ali, então ela é moradora de Cafarnaum. Diz o texto lá em Marcos 5, 21. Em segundo lugar, a gente pode perceber também, à luz de Marcos 5, 26, que essa mulher tinha muito dinheiro. Essa mulher tinha uma excelente condição financeira. Talvez fosse mulher de um publicano. Fosse esposa de alguém que tem muito dinheiro. Como é que a gente fica sabendo disso? Porque o texto diz que ela passa 12 anos, não são 12 dias, são 12 anos investindo pesado financeiramente para tentar a sua cura. Ela tinha muito dinheiro. E ela gastou tudo em busca da cura. O que mais a gente pode perceber dessa mulher? Em terceiro lugar, a terceira informação que a gente pode perceber dela é que ela sofria de uma doença crônica, uma hemorragia. O texto informa o período, são 12 anos, Marcos 5, 25, 12 anos enfrentando aquela doença, uma doença que ia minando as forças, uma hemorragia que não parava, o sangue ia escorrendo, e a gente sabe que a vida, o vigor está no sangue. Aquela mulher perdia enxurradas de sangue por 12 anos, gente, sem cura, não tinha tratamento. A vida daquela mulher estava se desfazendo nas suas mãos, por 12 anos se definhando, doente, uma doença crônica, uma doença interminável. A vida, a saúde, o vigor físico daquela mulher estava completamente abalado. Mas eu chamo a sua atenção para um detalhe muito importante aqui, para o nosso entendimento do texto, porque não é somente a saúde física dessa mulher que foi impactada. Se você ler comigo Levítico, capítulo 15, a partir do verso 25. Levítico 15, um livro da lei, capítulo 15, verso 25, diz assim, Moisés escrevendo: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, perceba aqui, Moisés está colocando duas situações. Se uma mulher fora do seu período menstrual,
começar a ter o fluxo, hemorragia, fluxo de sangue, ou uma mulher que no seu período de menstruação, aquele período encerrou, mas ela continua derramando sangue, o texto está dizendo, ela ficará impura, enquanto durar o corrimento. Enquanto durar o corrimento, aquela mulher é impura cerimonialmente. Enquanto durar o corrimento, aquela mulher é considerada uma mulher impura. O texto segue aqui, texto de Levítico. Como nos dias da sua menstruação, verso 26, qualquer cama que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura. Qualquer cama, se ela deitar, aquela cama fica impura. Qualquer cama, se ela se recostar, aquela cama fica impura. O texto continua aqui, acompanhe comigo Levítico 26. Como acontece com a sua cama durante sua menstruação. E tudo que ela se sentar, e tudo sobre o que ela se sentar, estará impuro. Se ela se sentar na mesa da sala de casa para tomar um café, fica impura a cadeira. Se ela tocar na mesa, a mesa fica impura. Se ela sentar no sofá da sala de estar da sua casa, o sofá fica impuro. Se ela sentar no banco do carro para sair com o seu marido, se assim for, o banco do carro fica impuro. Tudo que ela tocar, tudo que ela se deitar ou se sentar, fica impuro. Acompanhe comigo. Verso 27. E quem tocar em alguma dessas coisas, não é somente ela. Se ela se deitar na cama e alguém tocar na cama que ela deitou, ficará impuro. Se aquela mulher tocou na mesa da sua casa e alguém vir depois de tocar naquela mesa, a pessoa fica impura. Não é somente ela, não afeta somente ela. Ela está impura cerimonialmente diante de Deus, e quem assim tocar também fica impuro. Agora acompanhe comigo esse detalhe. Se aquela mulher fosse casada, aquela doença havia afetado a vida conjugal e familiar dela. Se aquela mulher fosse casada, queridos, ela não poderia abraçar o seu marido, ela não poderia beijar o seu marido, ela não poderia passear nas praças públicas de Cafarnaum com as mãos dadas com o seu marido. Não tinha afeto, não tinha toque, não tinha abraço, não tinha relacionamento. 12 anos sem tocar no seu marido, a vida conjugal daquela mulher estava se desfazendo. Se ela fosse solteira, se ela não fosse casada e fosse solteira, ela estava condenada a viver daquele estado por toda a vida. Ela não podia abraçar ninguém, ela não podia beijar ninguém, ela não podia se relacionar com ninguém, ela estava condenada a viver na solteirice. A vida sentimental daquela mulher foi abalada, a vida conjugal daquela mulher foi abalada. Perceba, se aquela mulher tivesse filhos, a gente não sabe, mas se ela tivesse 12 anos, sem poder levar o filho na escola, sem poder abraçar o filho, se ela não tivesse filhos, ela nunca poderia ter filhos, estava condenada a morrer sem filhos, sem poder ser mãe. Acompanhe comigo ainda um detalhe. Aquela doença afetou a vida física daquela mulher, a sua saúde, a saúde relacional, familiar, e também aquela doença afetou a vida social daquela mulher. Aquela mulher não podia, por exemplo, frequentar os salões de beleza de Cafarnaum. 12 anos sem fazer pranchinha no cabelo, 12 anos sem fazer as unhas. Aquela mulher não podia frequentar os supermercados de Cafarnaum. Aquela mulher não podia sentar na praça para tomar um sorvete, na praça pública de Cafarnaum. Essa mulher não tinha mais vida social, essa mulher tinha que viver reclusa, presa. Por quê? Porque aquela doença tornava ela impura. Acompanhe comigo ainda. Se aquela mulher trabalhasse, a vida profissional dela estava arrebentada, porque ela não poderia mais continuar trabalhando. E se ela não trabalhasse, ela jamais poderia arrumar um emprego, porque ela era impura, e tudo que ela tocasse se tornaria impuro.
Aquela doença ainda afetou a vida espiritual daquela mulher, sabe por quê, queridos? Porque ela tinha aquela doença. Ela não poderia frequentar a sinagoga de Cafarnaum. Ela não poderia frequentar o templo. Ela não poderia oferecer sacrifícios pelos seus pecados. Aquela doença não apenas afetou a vida física dela, a saúde, o vigor físico, afetou todas as áreas da vida daquela mulher. E qual foi a resposta que ela deu diante dessa crise abismal? O verso 26 diz assim para nós: e ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Esse verso 26 mostra para nós, perceba, e esse verso 26, a gente só conhece esse verso 26, porque ela disse, quando ela foi confrontada com Jesus. É ela que dá o testemunho, ela que está dizendo. Ela está dizendo que ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Entendendo esse texto, percebendo esse texto, eu pude concluir, queridos, que a resposta que essa mulher deu a toda a sua crise, aos seus problemas, a todo esse abismo, a essa tempestade, a esse caos que a sua vida se tornou por causa daquela doença, foi entender, foi perceber, foi confiar que se ela empregasse os seus recursos financeiros, ela conseguiria trazer a ordem à sua vida, ela receberia a cura, e a cura traria a ordem completa à sua vida. O texto não diz que ela passou 12 anos se tratando e orando ao Senhor. O texto não diz que ela passou 12 anos se tratando, mas dependendo de Deus, clamando a Deus. O texto diz que ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. E aqui eu entendo, queridos, que essa mulher tentou lidar com esse problema, com esse caos, confiando nos seus recursos financeiros. Ela achou que o seu dinheiro poderia dar conta. Ela achou que o seu dinheiro poderia trazer cura. Ela achou que o seu dinheiro poderia colocar um ponto final nesse caos que a sua vida se tornou. Ela entendeu por 12 anos que se ela empregasse, que ela gastasse, se ela investisse dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro, ela conseguiria a cura. E ela voltaria a ter paz e ordem na sua vida. Mas o texto diz assim para nós, que ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. E aí vem o verso 26, arremata dizendo: mas em vez de melhorar, piorava. E o verbo piorar aqui usado por Marcos significa que aquela mulher chegou no fundo do poço. Em vez de melhorar, em vez de trazer ordem, em vez de trazer paz, em vez de trazer cura, em vez de melhorar, ela chegou ao fundo do poço, ela gastou tudo. Ela não tem mais nada. Ela está no fundo do poço. Não tem saída, não tem luz no fim do túnel que essa mulher se inseriu. Não tem solução, não tem esperança. Ela gastou tudo o que ela tinha. A decisão daquela mulher em tentar administrar o caos em sua vida, fazendo uso dos seus recursos financeiros, queridos, revela um ídolo. Revela um ídolo antigo dos nossos corações, que é o ídolo da autoconfiança. De você achar que sozinho você vai conseguir lidar com os problemas da sua vida, que se você tiver dinheiro, no caso dela aqui, foi os recursos financeiros, foi o dinheiro, mas no meu e no seu caso podem ser outras realidades, outras situações que a gente vai confiando, que a gente vai dependendo, e a gente acha que se a gente tiver essas realidades que a gente tanto busca, os nossos problemas vão ser solucionados. Mentira!
Porque quanto mais essa mulher investiu, mais ela piorava. Em vez de melhorar, ela piorava. Em Jeremias capítulo 9, o verso 23, Jeremias diz assim: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria. É pecado, pastor, ser sábio? É pecado, pastor, ter sabedoria? De jeito nenhum. O texto continua: nem o forte em sua força. É pecado ser forte? É pecado ter vigor fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente? É pecado ter força, ter vigor, ser forte? E nem o rico em sua riqueza. É pecado ser rico? É pecado você ter dinheiro sobrando na conta bancária? É pecado você ter bens e posses? Não. Perceba, queridos, que são realidades, que são bênçãos de Deus, que Deus nos dá em muitos momentos, mas que se a gente não tomar cuidado com o nosso coração, se torna um ídolo. E a gente vai começando a achar que se a gente confiar nessas coisas, se a gente tiver essas coisas, a nossa vida vai ter ordem, e essa é uma grande mentira do diabo. Porque nada na criação, nada nesta vida, nada debaixo do sol pode sustentar as nossas vidas, pode trazer ordem ao nosso caos, pode trazer satisfação ao nosso coração. Somente a presença de Deus pode preencher a nossa alma. E essa mulher, por 12 anos, ela entendia que o dinheiro e o seu poder econômico era um substituto para a dependência, para a confiança em Deus. E diz o texto, que em vez dela melhorar, ela chegou no fundo do poço. Esse é o perigo de construirmos as nossas vidas na nossa autoconfiança. Agora perceba, e aí eu já entro no segundo ponto. Essa mulher, diz o texto sagrado, que essa mulher um dia, uma manhã, uma bela manhã, ela vai se encontrar com Jesus. E nesse encontro com Jesus eu posso aprender uma segunda lição. Segunda lição que a gente pode aprender nesse texto, que o mover gracioso de Jesus nos conduz à esperança no poder de Deus. O mover gracioso de Jesus nos conduz à esperança no poder de Deus. Lembre-se da frase que eu resumi lá no início, que eu resumi a nossa conversa hoje aqui à noite? O mover de Jesus em nossa direção desfaz nossa autoconfiança, porque quando Jesus se move na nossa direção, é isso primeiramente que Ele tenta desfazer, a nossa autoconfiança, e nos conduz à esperança no poder de Deus. Leia comigo o verso 27, porque ela está seguindo Jesus, e o verso 27 diz assim para nós: quando ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus, verso 27, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. O verso 27 diz que ela ouviu falar de Jesus, e o verbo ouvir aqui usado por Marcos, não significa meramente escutar, não é simplesmente captar sons externos, não é ouvir apenas de escutar, é ouvir de aprender, é ouvir de absorver. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar acerca de Jesus, ela absorveu, ela prestou atenção, porque muitas das vezes a gente pode estar ouvindo acerca de Jesus, mas não está ouvindo Jesus. A gente pode estar ouvindo acerca de Deus, mas a palavra de Deus não entra aqui, e quando ela ouviu de Jesus, a palavra de Deus entrou aqui nela. E o que ela ouviu de Jesus? Qual foi a mensagem que ela ouviu de Jesus? O texto não diz o que ela ouviu de Jesus, mas a gente pode perceber sinais no verso de número 28, porque no verso 28 ela diz assim, um pensamento dela, ela pensou, diz o verso 28, ela não disse,
ela pensou. Do que ela ouviu de Jesus, ela teve um pensamento. Quando ela ouviu acerca de Jesus, o que ela ouviu de Jesus fez ela pensar algo. O que ela pensou? Diz o texto no verso 28: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Eu não sei o que ela ouviu de Jesus, mas o que ela ouviu de Jesus fez ela pensar que bastava ela tocar no manto de Jesus, que ela seria curada de uma doença de 12 anos, que arrebentou a vida dela. Ela ouviu falar desse Jesus, e o que ela ouviu falar desse Jesus, é que esse Jesus é tão cheio de poder, que as vestes desse Jesus exalam poder, que bastava ela tocar nas vestes de Jesus, não precisava Jesus tocar nela, não precisaria Jesus falar com ela, não precisaria Jesus fazer nada na direção dela, bastava ela escondidinha, tocar nas vestes desse Jesus, que ela seria curada de uma doença humanamente incurável. O que é que ela ouve de Jesus, queridos? Que quem está diante dela é todo poderoso. 12 anos sendo tocada por médicos, sendo examinada por médicos, sendo submetida a todo tipo de tratamento, ingerindo todo tipo de medicamento, e nada resolveu. Mas o dia que ela ouviu falar desse Jesus, e esse Jesus, aquilo que ela ouviu, que esse Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que esse Jesus tem poder para fazer aquilo que o homem não pode fazer, que esse Jesus é o Deus encarnado que entrou na história para carregar sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades, fez com que ela entendesse que bastasse tocar na orla das suas vestes, e ela seria curada, porque ela entendeu que aquele homem que estava diante dela, transvestido de carpinteiro, ele era o Messias prometido em Isaías 53, porque Isaías 53, verso 4, o profeta anunciando a vinda desse Cristo, desse Messias, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Você e eu, nós sabemos muito bem que nós só adoecemos, que nós só ficamos doentes. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis 3, nos rebelamos contra Deus. Lá em Gênesis 3, em Adão e Eva, eu e você, nós optamos por uma vida de autonomia. Lá em Gênesis 3, Adão e Eva viraram para Deus e dizem: olha, nós não queremos mais estar sob a tutela do Deus Criador, nós queremos ser igual a você, nós queremos ser autônomos. E porque os seres humanos tomaram essa decisão, nós já nascemos com essa tendência impregnada em nosso DNA, de sermos autônomos, de sermos independentes, e aí vem a morte e a doença. Só que em Gênesis capítulo 3, verso 15, o Senhor diz que enviaria um descendente da mulher, que traria a ordem, que carregaria sobre nós as consequências do pecado. E Isaías está falando sobre esse descendente da mulher, porque para Jesus curar uma pessoa, para Jesus curar uma enfermidade, alguém tem que pagar a conta. Porque as nossas enfermidades e a morte é consequência dos nossos erros. Para que Jesus nos perdoe, para que Jesus carregue as nossas dores, como diz Isaías, para que Jesus carregue sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que assumir o nosso lugar. E diz as Sagradas Escrituras que é Jesus que assume o nosso lugar naquela cruz, para que eu e você sejamos sarados, para que eu e você sejamos curados. Eu não estou falando apenas de doença física, eu estou falando todo tipo de caos, eu estou falando todo tipo de desordem, todo tipo de enfermidade. Para que Jesus traga a ordem ao nosso caos, como trouxe a essa mulher, Ele teve que assumir o nosso lugar naquela cruz. E naquela cruz, meus amados irmãos,
Ele derramou o seu sangue completamente sobre nós. Ele estancou o sangue daquela mulher, mas naquela cruz Ele derrama sobre nós, para nós, por nós, todo o seu sangue, para que eu e você tenhamos vida, para que eu e você tenhamos salvação, para que eu e você sejamos sarados, curados e vivemos em paz diante de Deus. Jesus estanca o sangue dessa mulher. Mas anos depois, Ele vai derramar o seu sangue na cruz em meu lugar, em seu lugar, para romper com a nossa vida de autonomia e reinar sobre nós. E o texto diz, o texto continua, que quando aquela mulher toca na orla de Jesus, o que é que diz o texto? O verso de número 29, diz que imediatamente, não foi um dia depois, não foi horas depois, não foi uma semana depois, não, imediatamente, diz o texto no verso 29, cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Ela percebeu, ela olhou para o seu corpo e diz: eu fui curada, eu fui impactada pelo poder desse Jesus. E aí vem o verso de número 30, que Jesus, e graças a Deus por causa do verso de número 30, porque se não tivesse o verso 30, a gente não saberia a história dessa mulher. Porque depois que Jesus cura essa mulher, diz o verso de número 30, ele diz: no mesmo instante Jesus percebeu que dele saíra poder. Perceba, meus amados irmãos, não foi das vestes que saiu o poder, foi do próprio Jesus que saiu o poder. Virou-se para aquela multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Pergunta. Você que é estudante das Escrituras, que interpreta a palavra de Deus, faça essa interpretação nas entrelinhas. Jesus não sabia quem tocou nele? Jesus não sabia, Jesus não estava consciente de quem tocou nele? Jesus estava ignorante? É claro que ele sabia. Por que Jesus faz essa pergunta, queridos? Porque talvez na mente daquela mulher ela dizia o seguinte: eu vou tocar e vou sair fora. Eu vou tocar e vou tocar a minha vida, eu vou tocar nas vestes dele, ser curada e vou embora. Então Jesus, ele cria esse cenário para que a própria mulher se apresentasse, para que a própria mulher se colocasse diante dele, porque Jesus não quer apenas resolver os nossos problemas, Jesus não quer apenas resolver as nossas hemorragias, estancar as nossas hemorragias mais evidentes. Jesus quer estancar aquilo que está aqui dentro. E quando Jesus faz essa pergunta, quem me tocou? E os discípulos: olha, a multidão aperta, te oprime, o que está acontecendo, Jesus? Que pergunta boba é essa? Todo mundo está te tocando. Jesus: não, de mim saiu o poder, alguém tocou em mim com fé. E diz o verso de número 33, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, talvez chorando, talvez em prantos, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Meus queridos, olhando esse verso 33, percebendo a pergunta de Jesus, o cenário que Jesus cria, Jesus quer justamente que essa mulher se apresente, que essa mulher conte a história dela, que a mulher revele os seus pecados, o como ela tentou resolver os seus problemas em 12 anos, e ela conta. E ela diz para Jesus que por 12 anos ela tentou resolver os seus problemas, aquela doença, usando os seus recursos financeiros, mas aqui a gente vê essa mulher se aproximando de Jesus. E quando mais uma pessoa se aproxima de Jesus, perceba bem, grave isso na sua mente, quanto mais um homem, uma mulher, um jovem se aproxima de Jesus, não é da igreja, não é da religião, não estou falando de religião nem de igreja, quanto mais uma pessoa se aproxima da pessoa de Jesus, e tem um encontro com Jesus,
menos essa pessoa é autoconfiante. Menos essa pessoa bate no peito com arrogância. O texto diz que quando ela se aproximou de Jesus, ela se prostra. A grande pergunta que a gente pode fazer nessa noite: você tem se aproximado de Jesus? Com que frequência você tem se aproximado de Jesus? Diante do seu caos, diante dos seus medos, diante da dinâmica da vida, você tem se aproximado de Jesus? Segundo, quando você se aproxima de Jesus, você está prostrada? A gente viu na semana passada que quando em Marcos uma pessoa se prostra, os demônios se prostram diante de Jesus, está reconhecendo que quem manda ali agora é Jesus. Diante de Jesus os demônios se prostram e dizem: o que é que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? As pessoas se prostram diante de Jesus. A pergunta é: você tem se prostrado diante de Jesus? Para que Jesus mande na sua vida, para que reine sobre a sua vida, para que tudo que você tem, tudo que você é e tudo que você faz, seja guiado por Jesus. Ela se aproxima e ela se prostra. Não tem mais autoconfiança. Sabe por que não tem mais autoconfiança? Olha só o que diz o verso de número 34. Filha, perceba que o texto começa com uma certa mulher, não é assim que começa? Certa mulher, uma desconhecida. A passagem termina dizendo: filha. Agora ela faz parte da família de Deus. Filha. O que que salvou? A tua fé? A tua fé te salvou. E aí tem muita gente que diz: olha, a gente precisa ter fé, ter fé, ter fé, ter fé, como se fosse fé na fé. Não é fé na fé. O que salvou essa mulher não foi a fé em si mesma. O que salvou essa mulher foi o objeto da sua fé. Ela creu e ela confiou em Jesus. Não no seu poder, não nos seus recursos financeiros, não nas suas habilidades, não na sua capacidade. Ela passou a confiar, porque fé é confiança. Fé é você confiar. Ela passou a confiar em Cristo, no poder de Cristo. E quando uma mulher, quando um homem, quando um jovem larga a mão dessa autoconfiança, dessa autonomia que tem arrebentado muitas famílias, que tem arrebentado muitas vidas, quando a gente abre mão dessa autoconfiança e a gente se aproxima de Jesus, e a gente se prostra diante de Jesus, e a gente confia no poder de Jesus, o texto diz: filha, vá em paz. Irmãos, essa mulher tem 12 anos que não tem paz. 12 anos. Não tem paz interior, não tem paz na sua autoestima, não tem paz na sua família, não tem paz na sua vida financeira, ela não tem paz espiritual. E o texto diz: vá em paz. E fique livre, e fique liberta do seu sofrimento. Vá em paz. Jesus devolve aquela mulher para a vida, uma outra mulher, não apenas curada da sua hemorragia, mas curada na alma. Uma mulher que confiava em si, nos seus recursos, agora tem paz e tem liberdade, porque decidiu confiar no poder de Jesus. Eu quero encerrar com 2 perguntas. Na sua vida, para a gente refletir e praticar:
Na sua vida, você consegue perceber alguma realidade em que você tem depositado toda a sua confiança? Na vida daquela mulher, era o seu contra-cheque, era o seu cartão de crédito, era a sua conta poupança. Talvez realidades como família, dinheiro, poder, sexo, beleza, influência, reconhecimento, essas coisas tentam nos seduzir. E o diabo tenta nos convencer que se a gente tiver essas coisas aqui, a nossa vida será melhor, terá mais ordem, será mais bela. E a gente fica a vida toda correndo atrás dessas coisas aqui, conscientemente ou não, fazendo disso o nosso bote salva-vidas, a nossa muleta. Olhe para a sua vida, perceba se existe alguma realidade que você está buscando se apegar. E segundo, na sua vida existe o espaço em que você tem se aproximado e se prostrado diante de Jesus, renunciando à autoconfiança, renunciando à autonomia e reconhecendo sua completa dependência do poder de Jesus? Na sua agenda diária, no seu dia a dia, com que frequência você se aproxima de Jesus? Eu conversando com uma pessoa essa semana, a pessoa que tem se afastado da igreja, nunca mais veio à igreja, tem frequentado a igreja, eu perguntei, e aí, como é que está a sua vida? Minha vida está bem. Minha vida está bem, está tudo em ordem, está tudo bem, graças a Deus. E aí quando eu perguntei, e aí, como é que está a sua relação com Jesus? Não está tão legal assim. E eu disse, cara, como é que você está dizendo que a sua vida está bem? Se você não se encontra com Jesus, se você não ouve Jesus, se você não fala com Jesus, se você não tem um relacionamento com Jesus, se Jesus não é o seu centro, se Jesus não é a sua prioridade, como é que a nossa vida pode estar bem, queridos, se Jesus é um estranho para nós? Não está bem, não. E precisa muita humildade para a gente bater o joelho no chão e reconhecer, Jesus me ajuda. Porque eu tenho entrado nessa ciranda do corre-corre da vida, e eu tenho perdido a sensibilidade, eu tenho perdido a prioridade de me aproximar do Senhor, de ter contato com o Senhor, de me relacionar com o Senhor, de ouvir a tua voz, de em solitude ter um momento de adoração, de oração, de quebrantamento, de contrição diante de Deus, para ouvir esse Jesus, para ser transformado por esse Jesus, para ser moldado por esse Jesus, para que Jesus arranque das nossas vidas todas as nossas falsas bases, para que Ele seja tudo sobre nós, tudo, porque pode esperar isso, quando você mais se aproximar de Jesus, Ele vai destruir os teus ídolos, Ele vai quebrar tuas defesas, e vai te colocar prostrado, para que você reconheça, que toda a tua suficiência vem de Deus, e não do seu dinheiro, e não da sua profissão, e não da sua saúde, e não das suas forças. Amém?